Os homens andavam pela terra, guerreiros, reis, camponeses, mas nem todos sabiam que estavam em meio a um conflito invisível. Um conflito que começou quando os filhos de Deus, os vigilantes, desceram à terra e cobiçaram as filhas dos homens. O que aconteceu depois foi um abalo na criação. Anjos caídos tomaram mulheres humanas e geraram os gigantes, os nefilins. Criaturas de força sobre-humana. Seres que corromperam a terra e espalharam terror. Mas e os maridos? O que aconteceu com os homens cujas esposas foram seduzidas por anjos caídos? Eles se curvaram, fugiram, ou decidiram lutar contra essas entidades divinas? Imagine a cena. Um homem comum, um guerreiro de sua tribo, percebe que sua esposa está sendo atraída por uma presença que ele não pode compreender. Olhos que brilham na escuridão, promessas sussurradas no vento, uma sedução que parece impossível de resistir. Como lutar contra um ser celestial? Como impedir que sua casa seja tomada por forças além da compreensão humana? Nos registros antigos, escondidos nas entrelinhas do livro de Enoque e nos ecos do Gênesis, existem indícios de resistência. Homens que não aceitaram serem substituídos por seres divinos. Homens que pegaram suas espadas, convocaram seus clãs e enfrentaram os filhos dos deuses com tudo o que tinham. Mas como um mortal pode desafiar um ser que não pertence a este mundo? O desespero levou alguns a buscar alianças com antigos sábios, com profetas esquecidos, com aqueles que conheciam os segredos ocultos. Outros, consumidos pela sede de vingança, caíram em ciladas ainda mais profundas. Porque lutar contra os anjos caídos era mais do que uma batalha física. Era uma guerra pela própria alma. E então vieram os gigantes. Criaturas que rasgavam o solo, que esmagavam homens como formigas. Mas entre aqueles que resistiram, havia guerreiros lendários, figuras que a história não ousou preservar, pois seu legado foi enterrado pela poeira do tempo. Quem eram esses homens? Como desafiaram o impossível? O que aconteceu com aqueles que ousaram lutar contra os filhos dos deuses? A resposta está nas sombras dos tempos antigos, e pode ser que esse conflito nunca tenha realmente terminado. Se quiser saber mais sobre os mistérios ocultos da história, curta, compartilhe e ative as notificações. Há verdades que ainda precisam ser reveladas. Mas se esse conflito nunca terminou, onde ele está agora? Será que os descendentes desses antigos guerreiros ainda caminham entre nós? Será que a linhagem dos que enfrentaram os anjos caídos sobreviveu ao tempo, escondida em lendas, em histórias que foram distorcidas ou apagadas? As civilizações antigas falam de deuses que caminharam entre os homens. Na Suméria, os Anunnakis; na Grécia, os Titãs; na Índia, os Divais e Asuras. Mas e se essas histórias fossem apenas ecos de algo muito mais real? E se os homens que se opuseram aos nefilins foram os verdadeiros heróis esquecidos da humanidade? O livro de Enoque nos conta que os vigilantes foram presos nas profundezas da terra, acorrentados até o dia do juízo. Mas seus filhos, os gigantes, pereceram no dilúvio. Ou pelo menos, foi o que muitos pensam. Porque mesmo depois da grande inundação, ainda encontramos ecos desses seres. Os Anaquins, os Refães, os Emins, tribos inteiras de gigantes que surgiram em Canaã, nos desertos, nas montanhas. Como isso foi possível? E aqui voltamos àqueles que ousaram lutar. Homens que não aceitaram ser dominados. Homens como Josué e Calebe, que enfrentaram gigantes com fé e coragem. Homens como os guerreiros de Davi, que caçaram os últimos descendentes dos nefilins. Mas e antes deles? Quem lutou contra os primeiros gigantes, aqueles que nasceram antes do dilúvio? Imagine-se na pele de um desses guerreiros. Você não é um rei, não tem exércitos ao seu lado. Você é apenas um homem. Sua vila foi atacada, seus amigos foram mortos, sua esposa foi levada por forças que você mal compreende. E então, você se levanta. Você pega sua espada, seu arco, qualquer arma que puder encontrar. Você não pode vencer, mas você luta mesmo assim. Porque não se trata apenas de sobrevivência. Trata-se da alma humana enfrentando o que parece ser invencível. Trata-se da eterna batalha entre luz e trevas. E se essa batalha ainda estiver acontecendo, se os descendentes dos gigantes ainda existirem, escondidos nas sombras, se os vigilantes não estiverem tão aprisionados quanto pensamos, a história da humanidade é um campo de batalha invisível. E aqueles que conhecem a verdade, sabem que o verdadeiro inimigo nunca foi apenas carne e sangue. Se essa revelação te impactou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ainda há muitas verdades ocultas esperando para serem descobertas. Os vigilantes caíram, mas sua influência nunca desapareceu. Seus filhos gigantes foram abatidos, mas o sangue deles se espalhou pela terra. Povos inteiros foram contaminados. Tribos surgiram com traços desses seres, como os Refaíns, os Emins e os Anzumins. Guerreiros humanos os caçaram, mas sempre havia remanescentes. Josué e Calebe enfrentaram os Anaquins em Canaã. Moisés liderou batalhas contra Og, rei de Bazã, um gigante de quase 5 metros. Davi derrotou Golias, mas Golias não era o último.
Seus irmãos e primos ainda caminhavam entre os filisteus. Os valentes de Davi caçaram cada um deles. Os registros sumérios falam de reis semideuses. Os gregos contavam sobre os titãs. O hinduísmo menciona guerras cósmicas entre deuses e asuras. Cada cultura ecoa a mesma história, uma era antiga de seres híbridos, uma guerra que atravessou os séculos. Mas como esses seres voltaram após o dilúvio? Como ainda existiam gigantes? Alguns dizem que uma segunda rebelião aconteceu. Outros acreditam que o DNA dos Nefilim sobreviveu em linhagens humanas. Mulheres descendentes dos primeiros híbridos poderiam ter passado essa herança adiante. As cruzadas medievais contaram histórias de inimigos impossíveis de matar. Exploradores europeus encontraram lendas de seres colossais nas Américas. O livro de Enoque diz que os espíritos dos gigantes, ao morrerem, se tornaram os demônios da terra. E se esses espíritos não apenas influenciam, mas também buscam novos corpos? Os guerreiros antigos sabiam que não lutavam apenas contra carne e osso. Enfrentavam forças invisíveis. Sabiam que alguns inimigos precisavam ser vencidos não só com espadas, mas com fé. A batalha nunca acabou. Apenas mudou de forma. E os que entendem isso ainda resistem. Os antigos sabiam que a guerra não era apenas contra gigantes. Eles olhavam para os céus e compreendiam que forças muito maiores estavam em jogo. Antes mesmo de os Nefilins caminharem sobre a terra, uma rebelião eclodiu nos domínios celestiais. Lúcifer, o querubim ungido, se ergueu contra o Criador, arrastando consigo um terço das hostes celestes. Mas quem eram esses seres? Quem permaneceu leal e quem caiu? Os querubins, os guardiões da santidade de Deus, eram diferentes dos anjos comuns. 4 asas, múltiplas faces, corpos repletos de olhos. Eles vigiavam o trono, protegiam o jardim do Éden, impediam acesso à árvore da vida. Os serafins, ainda mais misteriosos, queimavam com fogo celestial. 6 asas, voavam ao redor do Altíssimo clamando Santo, Santo, Santo. Mas entre esses seres havia outros, aqueles que abandonaram sua glória. Os Grigori, os observadores, que desceram no Monte Hermon e tomaram para si esposas humanas. Azazel, aquele que ensinou aos homens a arte da guerra, das lâminas forjadas e dos encantamentos proibidos. Shem e Raza, o líder da rebelião, que jurou junto a 200 anjos corromper a humanidade. Mas nem todos os caídos desejavam o mesmo destino. Alguns foram lançados no Tártaro, acorrentados nas profundezas até o dia do julgamento. Outros, como os espíritos dos Nefilins, vagam pelo mundo, sedentos por corpos, ansiosos para possuir e dominar. E ainda há os arcanjos. Miguel, o comandante dos exércitos celestes, que se levantou contra Lúcifer na guerra primordial. Gabriel, o mensageiro divino, aquele que trouxe anúncios de vida e de destruição. Rafael, o curador, enviado para encadear Azazel no deserto. Uriel, o portador da revelação, aquele que guiou Enoque pelos mistérios do céu e do abismo. A batalha invisível não é apenas um conceito teológico. É uma realidade que se desenrola desde os primórdios da humanidade. Os anjos caídos criaram dinastias. Os Nefilins moldaram civilizações. As forças espirituais, boas e más, continuam em ação. Alguns reis foram influenciados por demônios. Outros ouviram o conselho de anjos. E hoje, quem governa? Quem puxa as cordas? Os antigos sabiam. Os profetas advertiram. Os apóstolos testemunharam. E aqueles que despertam para essa verdade percebem que a guerra nunca terminou. A batalha pela alma humana continua, invisível, mas mais real do que nunca. O que começou no céu não terminou na terra. A rebelião de Lúcifer foi apenas o primeiro ato de uma guerra que se arrasta pelos séculos, infiltrando-se nos reinos, corrompendo impérios, seduzindo governantes. As sombras dos Nefilins ainda pairam sobre a história. Seus espíritos vagam sem descanso, buscando corpos, influenciando líderes, distorcendo verdades. Os homens que enfrentaram esses gigantes caíram um a um, mas sua memória ecoa nos registros sagrados. Mas o fim já foi escrito. O livro de Enoque, os profetas, o Apocalipse, tudo aponta para um desfecho inevitável. Miguel e seus exércitos marcham, a trombeta soará, os portões do abismo se abrirão uma última vez. O tempo das decisões está se esgotando. Aqueles que antes enfrentaram os filhos dos anjos caídos agora fazem parte da grande história que culminará no retorno do Rei dos Reis. E quando ele vier, não será mais como um cordeiro sacrificado. Ele virá com um exército celestial, montado em um cavalo branco, sua espada afiada, sua justiça implacável. A batalha que começou no Éden será resolvida em um único instante. O príncipe deste mundo será lançado no lago de fogo, os caídos encontrarão seu destino final, e aqueles que resistiram, que guardaram a fé, reinarão para sempre. O que começou antes dos tempos agora se encaminha para sua conclusão. O que você escolherá? Viver para este mundo passageiro ou lutar ao lado daquele que venceu a morte? A guerra não acabou. Ela apenas atingiu seu momento decisivo.
Que lado da história você estará quando a última trombeta soar? O tempo está se esgotando, mas a esperança ainda brilha para aqueles que escolhem a verdade. Você não precisa enfrentar essa batalha sozinho. O rei já declarou a vitória, e ele chama você para o seu lado. A escolha está diante de você: se render ao caos deste mundo ou se posicionar como um guerreiro da luz, firmado na palavra, protegido pelo sangue do Cordeiro. Agora é a hora de despertar. Compartilhe essa mensagem com todos que precisam ouvir essa verdade. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas e se inscreva no canal para não perder revelações profundas como esta. Ative o sino de notificações para estar sempre preparado, pois grandes mistérios ainda serão revelados. A luta continua, mas o fim já foi escrito. Você está pronto?